Olá, bem-vindos ao EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti e hoje já com a voz prejudicada. Mas a gente vai continuar aqui no EmpowerCast, o podcast que você já sabe. É mais do mesmo, mas não com o mesmo, aquilo que você precisa ouvir para você, de fato, mudar na sua vida e se empoderar para você seguir. E hoje a gente tem uma convidada super especial, minha amiga da bike também, e com uma bio que, gente, vamos lá. Ela tem uma sólida trajetória em finanças. Ela tem profundo conhecimento sobre as empresas de capital aberto nos diversos setores da economia e suas dinâmicas. Ela acompanhou de perto, nos últimos 25 anos, as principais empresas listadas nas bolsas do Brasil e América Latina. A expertise dela inclui análise de empresa, construção de portfólio, alocação de ativo, foco em modelagem financeira, avaliação estratégica, projeção macroeconômica e prática de governança corporativa, incluindo fundação de empresa, acordo de acionistas, MBO, cisão, reestruturação e processos de sucessão. É um furacão, né? Sua trajetória profissional é diversa, abrange o empreendedorismo, a atuação executiva em grandes corporações, grandes bancos, empresas familiares, family office e fundos de investimentos. Ela é fundadora de uma startup, uma fintech do setor financeiro, que fornece um SaaS para investidores institucionais. Na sua última atuação profissional, ela foi sócia na O3 Capital, que era uma unidade de negócio da Península, do nosso falecido Abílio, um family office da família do Abílio Diniz. Ela liderava os investimentos em ações, participava também das discussões de investimentos estratégicos em empresa de capital aberto, especialmente no Carrefour. Na estrutura societária da empresa, ela tinha uma presença significativa. Então, ela passou bastante tempo com a Abílio, gente. Formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, MBA executiva em finanças pelo INSPER, ela é certificada pelo CFA e CGA e atua como membro de conselhos de administração de instituições nos setores de educação e tecnologia. Entre eles, ela tem uma instituição de médio porte que ela já está há 12 anos. Não é porque é a moda do conselho, não. A mulher tem peso, a mulher tem conhecimento. Ela também se dedica a programas de mentorias, auxiliando jovens profissionais no início da carreira no mercado financeiro e participa ativamente de iniciativas filantrópicas, contribuindo para o desenvolvimento do setor e do capital humano. E, além de tudo, gente, ela é triatleta, pedala, mãe, é um furacão. Priscila Araújo, seja muito bem-vinda. Flá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e a gente poder falar um pouquinho desse mundo, né, de bike, de esporte, de governança, de empresa, o que a gente puder, né, trocar aqui vai ser muito rico. Não, é maravilhoso ver uma mulher, né, a gente sabe disso, é maravilhoso ver uma mulher com essa sua experiência, construção de carreira e participando de board e ensinando novas pessoas. Acho que isso é sensacional, que dá força para outras mulheres que às vezes pensam, não, é um mercado masculino, sim, não vou chegar lá, não, mas board só tem homem. E agora o board meio virar conselheiro, meio que entrou na moda, e você já faz isso há 12 anos, mais de 12 anos, muito bem, né? Eu acho que assim, o mercado financeiro, acho que hoje está melhorando um pouquinho, né? Eu acho que quando eu entrei no mercado financeiro 20, 25 anos atrás, principalmente nessas áreas mais técnicas, que, né, dentro do mercado financeiro tem áreas muito distintas, né? Então, usualmente a gente via as mulheres em áreas mais de relacionamento, áreas comerciais, não nas áreas técnicas, né? Sim. Acho que agora está melhorando um pouquinho até nesse processo de mentoria. Eu tenho tentado ajudar, exatamente incentivado essas mulheres a participar dessas áreas mais técnicas. A gente tem várias iniciativas até lá fora, né, de foco em STEAM, que eles chamam, né? Que as meninas entrem mais em áreas de ciência, de tecnologia, de engenharia, de matemática, e eu acho que é o espaço para todo mundo e é possível conciliar. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de governança, mas acho que também na governança o olhar feminino, né? Qual é a grande riqueza de um conselho de administração, né? É você ter backgrounds diversos e olhares diferentes sobre o mesmo problema. E isso que traz a sinergia e a riqueza da construção do pensamento dentro de um conselho. Então, a presença feminina, ela é muito importante, não para cota, mas para trazer esse olhar muito diferenciado dentro do conselho de administração, ajudando, né, o corpo executivo no direcionamento da empresa. Maravilha. Eu quero te perguntar primeiro, como é que você chegou, aterrissou nesse mundo, como é que foi o início de tudo, e depois, se você puder explicar um pouco
exatamente qual o papel do conselho, que eu acho que virou uma coisa que as pessoas estão muito na moda, mas tem gente que nem sabe qual de fato é o papel do conselho, e tem um empreendedor que já está de médio porte, e ele não sabe qual é a hora de ter um conselho, de não ter um conselho. Sim. Então, se você puder, a gente começar do começo. Lógico, claro. Assim, como você comentou, assim, eu tenho uma longa trajetória de mercado financeiro, né? Comecei em grandes bancos, depois eu fui empreender, abri uma gestora, então sempre nesse mundo de mercado financeiro e o olhar para, mais especificamente para investimentos, né? Tá. E nos últimos 15 anos mais focado em olhar companhias, né? Então, a área de investimentos, quando a gente pensa em investimentos, ela é dividida em renda fixa, renda variável, né? Diversos instrumentos e classes de ativo que a gente tem no mercado financeiro. E uma das classes de ativo do mercado financeiro é a renda variável. E a renda variável nada mais é do que... Muita gente acha que comprar ações, na realidade, é que nem você investir você ir no cassino. Então, eu compro uma ação hoje para vender amanhã. Não, na verdade, a renda variável nada mais é do que você ser sócio de uma grande companhia, né? Uma grande companhia, ela pode se financiar de que forma? Ela pode ir no banco, né, pegar um empréstimo, ou ela pode vender parte das suas ações para financiar a sua operação, né? Então, essa estrutura de capital via mercado acionário, ele também é importante para o desenvolvimento de empresas de médio e grande porte. Então, comprar ações nada mais é você escolher de quem você quer ser sócio. Então, nesses últimos 15, 20 anos, o que eu fiz foi interação com as empresas, conversar com as empresas, entender as empresas e escolher dentro de um portfólio quais eram aquelas empresas que eu queria ser sócia naquele momento. Olha que legal, você trouxe um bom ponto. Porque tem gente que fala assim, eu vou começar a investir. Eu vou comprar ação, mas eu vou comprar a ação que está todo mundo falando, a ação que está na moda. E, às vezes, eu até já trouxe isso aqui com algum outro convidado, que eu falei, você tem que olhar se você gosta da empresa, se faz sentido para você, né? Eu vou falar da água que está aqui, eu gosto da empresa da água, então eu vou investir nela. Não gosto, por que eu vou investir? Porque o mercado está falando que é moda? Não, e, na realidade, assim, obviamente, existe o fator qualitativo quando a gente decide ser sócio daquela empresa ou comprar ações daquelas empresas, mas também existe o fator quantitativo, que na realidade, assim, o investimento em ações, ele não é investimento de curto prazo, é investimento de médio e longo prazo. Mas o seu objetivo, obviamente, também é ter um retorno financeiro com esse investimento, porque tem o custo de oportunidade. Você pode investir ou na renda fixa, deixar o dinheiro no CDI, você empreender, ou comprar ações de uma empresa. Então, tem que fazer sentido também sob a ótica financeira. Então, aí que entra a parte quantitativa, matemática. A que preço eu vou comprar essa ação? Faz sentido? Existe uma oportunidade de retorno? Eu estou comprando abaixo do que é o valor justo ou acima do que é o valor justo? Então, existe também uma análise de se faz sentido, porque a ação pode ser maravilhosa, tá todo mundo, é assim, hot do momento, mas se ela estiver muito cara, provavelmente o teu retorno naquele investimento, não necessariamente ele vai ser um retorno atrativo. Então, precisa conjugar o quantitativo com o qualitativo, né? É importante a pessoa buscar conhecimento para isso, né? Eu acho que melhorou muito hoje, né? Até com podcasts, com acesso à informação. Se a gente pegar em relação a 15, 20 anos atrás, o investidor pessoa física, hoje ele tem muito mais acesso à informação, à educação, a treinamento, ou acesso até às próprias informações das empresas do que tinha no passado. A questão do investimento em ações, para a pessoa física, é que ele demanda um acompanhamento daquela ação. Sim. Porque a companhia, a gente sabe, empreendendo, a companhia ela é um organismo vivo. Então, ela continua mudando ou se transformando, e também um ambiente competitivo. Então, não basta você fazer um bom trabalho de analisar aquela companhia, então eu vou comprar ações da companhia da água. Sim. Mas tudo bem, mas o que está acontecendo com a economia? O que está acontecendo com o ambiente competitivo? Vai vir uma regulamentação? Então, essa empresa de água, por exemplo, ela vende águas em embalagens plastificadas. Então, vamos supor que amanhã venha uma regulamentação e diz o seguinte: plástico faz mal para o meio ambiente. Não pode mais vender água em plástico. Tem que ser em latas de metal, por exemplo. Sim. Então, assim, essa empresa está preparada para este
para essa mudança? Ou não, o competidor dele já anteviu isso e ele já criou uma planta nova de latas de alumínio, ele já está pronto para expandir no mercado? Então, pequenas coisas que podem acontecer ao longo do tempo podem mudar totalmente o case de investimentos, né? A tese de investimentos daquela companhia. Então, investir em ações não basta você fazer a sua lição de casa no momento do investimento. Ele demanda um acompanhamento constante do que está acontecendo com a economia, com o setor, com a empresa, com o ambiente competitivo, como acontece com a gente quando a gente está empreendendo. Sim, então, sim. Demanda isso. Tem gente que tem tempo, vontade e disciplina para continuar fazendo isso, até interesse em continuar fazendo isso. Se você não tem, aí é melhor delegar para um gestor terceirizado e que ele faz isso, que ele continua acompanhando para você, de repente, não comprar uma ação que a empresa, simplesmente, o produto dela não pode mais ser vendido. Então, demanda esse acompanhamento. Que é o que o Family Office faz. Isso, na verdade, né, na minha posição, né, quando o Abílio me contratou, era para olhar tudo isso, né? Então, dentro da fatia do dinheiro da família que era investido em ações, eu, na verdade, tocava essa área que eu tinha uma equipe de analistas que a gente olhava todas as empresas e, naquele momento, o que fazia mais sentido para estar investindo o dinheiro da família em ações. Sim, né? sim. E aí, voltando a responder a tua pergunta anterior, como é que eu fui parar? Como que isso se conversou com conselhos, né? Tudo começou porque eu estudei no Colégio Porto Seguro, na escola alemã aqui em São Paulo. Eu estudei, minhas filhas estudam lá. Então, eu tenho uma história desde que eu fui estudante lá. E ele é um colégio que, apesar de ser colégio, tem 3 unidades diferentes, em 2 cidades diferentes. Para ter uma ideia, é uma empresa considerada médio porte, que é isso que a gente falou, fatura mais ou menos R$500 milhão. Caramba. Então, assim, é um faturamento grande. Expressivo. 8 mil funcionários, 2 mil alunos, então tem uma estrutura grande. E em determinado momento, eles queriam desenvolver uma política de investimentos para a fundação, porque tem um caixa muito grande. Então, na linha que a gente vê lá fora os endowments, né? Harvard, Yale, eles têm, na verdade, uma política de investimentos que é como investir esse dinheiro, esse caixa desta entidade que não tem fins lucrativos, né? Então, porque no final, o objetivo final é que você, com esse dinheiro, com esses investimentos, você perpetue o investimento em tecnologia, em inovação, em crescimento desta melhoria instituição. para esse produto. E aí, minha entrada nessa parte de governança foi nisso. Me chamaram, como eu tinha experiência no mercado financeiro, me chamaram para compor um comitê que ia desenvolver a política de investimentos da fundação. E aí, foi um passo muito natural, porque eu comecei a interagir com as pessoas da fundação e a fundação tem como se fosse um conselho. Por ser fundação, não tem nome de conselho, chama-se diretoria. Então, vamos dar um passo atrás. Você me perguntou o que é o conselho. Isso. O conselho, na verdade, quando a gente pensa numa empresa, a gente tem lá o CEO, né, o presidente da companhia, os diretores, diretor financeiro, diretor executivo, que muitas vezes quando você está no dia a dia da operação, muitas vezes você não consegue refletir e olhar de fora, né? Você está atribulado e você não consegue pensar do que está acontecendo com o ambiente competitivo. Será que vai mudar a regulamentação? Então, em cima da empresa, existe uma entidade para empresas, principalmente de médio e grande porte, ou até para empresas pequenas que têm essa vontade de ter essa governança corporativa mais robusta, um grupo de pessoas que ele não é executivo, ele não está no dia a dia da operação, mas ele olha os grandes desafios da empresa, como a empresa está indo, para onde a empresa deve ajustar inovação tecnológica, Sim. ambiente competitivo, ou questões de recursos humanos, remuneração dos executivos. É um corpo em cima que está olhando por cima de tudo isso e ajudando o corpo executivo da companhia, ou o empreendedor, ou o CEO, a abrir os olhos dele para dizer assim, olha isso aqui, será que a gente não devia caminhar para esse lado? Será que a gente podia fazer uma aquisição? Será que a gente podia se fundir com outra empresa? Então, usualmente, esse conselho de administração pode ter executivos, mas hoje é recomendado que lá atrás, quando a gente pensava, o conselho, ele nada mais é do que o presidente da empresa, o CEO, ele era o presidente do conselho e chamava mais outras pessoas para discutir. A governança corporativa nos últimos anos evoluiu, então hoje você busca uma entidade efetivamente mais independente. Usualmente aquele fundador da empresa, Sim. que era o presidente da empresa, quando ele quer sair do dia a dia da operação, ele sobe para o conselho e você traz
voltando no ponto que a gente falou, você traz um corpo diverso. Essa é a grande riqueza do conselho de administração. É você trazer pessoas com histórias diferentes, com backgrounds diferentes, com visões diferentes, que fazem com que essa discussão seja muito rica. São decisões mais assertivas. E mais estratégicas, né? Então, usualmente, o que hoje se faz é, idealmente, você tem um conselho de administração onde você tem alguém que entende, ou algumas pessoas que entendem muito do setor e da empresa, mas você vai trazer alguém que entende muito de tecnologia, porque você está numa transformação tecnológica, você pode ter alguém que entende muito de recursos humanos. Então, depende do que a companhia precisa e da dinâmica daquela companhia. Então, com backgrounds diferentes e que vão olhar para essa companhia e ajudar o fundador, o presidente, o CEO ou o corpo executivo da companhia a direcionar a parte estratégica dessa companhia no médio e longo prazo. Explicar tudo isso, na fundação tem na realidade, a fundação como não tem dono, né? A Fundação do Porto Seguro, ela não tem dono e ela é tocada por um corpo diretivo, por esse conselho, e me chamaram 12 anos atrás para compor esse conselho da fundação. Então, foi aí que eu comecei a viver este mundo de conselho, né? E pode ser muito legal, porque apesar de eu já empreender, falar assim, óbvio, eu empreendi abrindo numa gestora, é uma empresa menor, de um universo muito técnico de investimentos, foi muito legal para mim mudar de lado da mesa, né? Porque como investidor deste mundo, né, de renda variável, você senta na frente da mega empresa e fala assim para o diretor financeiro, mas por que você fez isso? Mas esse resultado, essa margem, por que ela está assim, por que ela está assado? Quando você muda de lado da mesa, em uma empresa de grande porte, você passa a você executar e ter que direcionar os problemas da empresa. Então, para mim, foi muito rico estar dos dois lados, e foi aí que eu comecei a ir para conselho. Eu fui estudar, obviamente, fui me desenvolver, você tem cursos de formação de conselheiros, e hoje continuo lá, 12 anos depois eu continuo lá. A gente fez uma transformação muito legal dentro do colégio, unificando as estruturas, a parte de centros de custos, o educacional, se transformou em resultados muito favoráveis. E eu estou numa startup de um grupo de amigos do setor de tecnologia também, no conselho. E que legal! É muito legal, assim. Você vê efetivamente todo o conhecimento que a gente adquire durante toda essa nossa jornada profissional, você usa não só na sua própria empresa, mas você usa também para ajudar outras empresas a se desenvolverem, a crescerem, a ganhar eficiência. E fica um dia a dia mais dinâmico, né? Mais interessante. Muito mais. As discussões hoje são muito ricas. E acho que a gente está num momento, né, com toda essa transformação tecnológica, a gente está num momento muito importante nas empresas de como se adaptar a esse novo mundo, né? É como se adaptar e o que vai dar certo e o que não vai, né? Porque cada dia vem uma novidade. E aí tem até um site que chama There's an Eye for That. E aí você vê que tem semanas que elas estão lá e tem semanas que elas morrem. Então, assim, o que de fato vai perpetuar nesse novo cenário? Não, e a inteligência artificial vai mudar muito, né, a dinâmica de trabalho de muitas empresas. Sim. Né? Principalmente nas partes administrativas mais operacionais. E, inclusive, existem negócios que vão ser altamente disruptados com a inteligência artificial. Então, esse é um tema que está muito em voga nesse momento, dentro dos conselhos. Né? Por bons motivos, né? Por bons motivos, né? É uma transformação tão grande, né, que é equivalente, todo mundo diz que é equivalente à transformação da internet. Ter ou não ter internet. Sim. No mundo, essa transformação ela é muito equivalente. E não é que a inteligência artificial vai acabar com muitos empregos. Assim, eu acho muito importante como inserir a inteligência artificial dentro da empresa. Porque a frase que todo mundo diz que assim, não, a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego. Mas a pessoa que não sabe, a pessoa que sabe usar a inteligência artificial vai tirar o seu emprego. Porque você ganha muita eficiência. Acaba a atividade transacional, que é aquela simples, né? Sim, aquela coisa de copia e repetição. cola, não vai ter mais. Não, então, acho que isso é uma coisa que está muito em voga. E a questão da governança em si. Então, entende-se hoje muito importante o quanto, principalmente para as empresas de médio e grande porte, o quanto o risco de margem
ele impacta muito os negócios. E para empresas de pequeno e médio porte também, assim. Então, a questão da governança, seja assim, de envolvimento, né, com questões de fraude, questões de corrupção, há questões ambientais também. A gente vê uma série de empresas que foram impactadas por isso. Então, todas essas questões de governança e agir são muito importantes hoje, porque elas podem destruir fortemente o valor de uma empresa. Mas você chegou num ponto bom. Ontem mesmo eu estava em reunião com os gerentes, foi a confraternização de fim de ano, e a gente tem trabalhado muito ESG lá na empresa. E aí ele falou assim, ele levantou a mão, achei fantástico, ele levantou a mão e falou assim, esse G ainda para mim é um pouco nebuloso. E eu vejo que tem muito empreendedor e às vezes muita empresa que ainda não aprendeu isso, desmistificar. Então, você pode dizer para a audiência o que de fato é a governança corporativa, claro, e a importância dela desde a pequena empresa, que sim, outro dia a gente falou aqui, até com a Judarine, a gente falou aqui um pouco sobre compliance, qual que é a importância da gente ter isso desde quando a empresa é pequena, se eu estou empreendendo para transformar ela numa empresa média, grande porte. O termo, a gente hoje se fala muito no termo ESG, né? Então, ele é quebrado em três vertentes, né? O E do ESG é o ambiental, que em inglês é o environmental. O S é o social e o G é o governança, né? O ambiental, assim, não adianta você ter uma empresa de sucesso se você está poluindo. Então, o caso mais óbvio e fácil da gente pensar é Vale em Mariana. Então, assim, a questão do ambiental e os riscos ambientais podem causar um prejuízo muito grande de imagem e financeiro para a companhia. Então, a parte do ambiental é você entender o quanto o teu negócio, né? Então, assim, tá bom, a empresa de plástico, né? Existe um impacto muito grande do plástico na economia. Como é que eu posso, né, minimizar este impacto para o meio ambiente, né? Então, é um pouco de gerenciamento de risco, mas também de ética de construção de um mundo melhor e que é muito importante e muito valorizado hoje, né? Então, assim, você tem N vertentes e você tem até na questão do carbono. Então, as empresas que são grandes emissoras de carbono, o que elas podem fazer dentro desse ambiente ESG? Ela pode investir em florestas, por exemplo. Porque, na verdade, o que eu queimo de carbono aqui, eu invisto parte do meu lucro num desenvolvimento de florestas, porque, na verdade, você está oxigenando o ambiente, então você, de certa forma, está compensando. Posso fazer uma pergunta aí? Lógico. Apareceu um monte de empresa de compensação de carbono. E como você analisa empresas, não sei se... O que você acha disso? Que eu mesma já recebi muita ligação. Vocês não querem compensar? Como é que faz a compensação? Isso de fato acontece, porque tem gente que acha que as empresas estão ganhando dinheiro, mas não estão fazendo a compensação. Chama de greenwashing, né? Isso aí. É assim, hoje existem, como tudo na vida, Flá, se você vai contratar um fornecedor para a sua rede, você certifica que fornecedor é esse, porque isso pode impactar o teu negócio e a tua imagem. É a mesma coisa. Hoje existem empresas muito sérias e certificadas que fazem este processo de... Na verdade, o que você compra o crédito. Então, vamos supor, né? O que essa empresa faz, ela linka, né, as duas pontas. Então, se você tem uma planta solar que, na verdade, você consegue gerar energia de forma limpa, ou outros negócios que favorecem o meio ambiente, você está gerando créditos e a empresa que está emitindo pode comprar esses créditos. É como se fosse uma negociação onde eu, de certa forma, eu estou incentivando, né, que você tenha mais investimentos nesses setores ambientais. Então, existe, é fato, as empresas são certificadas, são sérias e estão fazendo isso de forma muito sólida. E aí, aqui é menos no gerenciamento, voltando na discussão com a Ju, é menos no... Se você compensar os seus créditos carbonos, é menos você eliminar o risco da sua companhia e mais você ser uma empresa mais politicamente correta para os seus investidores, para os seus clientes. Então, você é mais bem visto. É uma questão mais de imagem do que gerenciamento de risco, essa questão do crédito carbono. Maravilha. Né? Pode voltar que eu te contei. Não, imagina. Veio na minha cabeça, falei, não vou deixar passar. Não, imagina. O segundo eixo é o social, né? Então, a
Ju, inclusive, no podcast também falou, a questão de trabalho escravo. Então, você tem um impacto, né, no social e o quanto... Não adianta você ter lucros muito bons na sua companhia se você não paga direitos dos funcionários, não paga direitos trabalhistas, se você não ajuda a tua comunidade. Então, é um ponto do social. E o terceiro ponto, aí é o governança. E aí o governança, Flá, ele é importante para microempresa, né? O governança é você ter regras corretas dentro da tua empresa e você tratar bem os seus funcionários, os seus sócios, os seus parceiros dentro do teu ambiente corporativo. Então, governança passa desde você não mistura. Então, vamos pensar simplesmente, né? Você tem um fundador, né? Então, você tem as despesas específicas da companhia e você tem as despesas pessoais do fundador. Então, assim, essas coisas não podem se misturar, né? Não dá para ser uma única conta corrente onde o fundador ele viaja de férias com a família e usa o caixa da empresa e também, né, o caixa da empresa usa para pagar os fornecedores. Então, é muito importante você ter uma separação, porque à medida que você é uma empresa pequena, se eu sou o único dono, tudo bem, ninguém está vendo. Mas se você quer crescer e você quer trazer investidores, e você quer se transformar numa empresa séria e que tem boas práticas de governança para ser justo com as demais pessoas que estão trabalhando com você, investindo com você, é importante que essa separação seja feita. Isso passa por tratamento justo com os minoritários. Então, pega uma empresa maior e você tem acionistas menores e minoritários. Você tem as questões de governança, como a gente falou, de não misturar o cargo de CEO com o cargo de presidente do conselho, porque senão você está conflitado. Se as pessoas que aprovam, né, dentro de um ambiente de conselho, se quem aprova e quem executa é a mesma pessoa, ela está conflitada. Então, isto garante que você está correndo menos riscos em diversos campos quando você tem uma governança estruturada da empresa. Então, é super importante a gente começar a governança desde o zero. Então, eu tenho uma empresa, eu abri a empresa, eu tenho mais 2 sócios, vamos ter um acordo de acionistas, né? O que é que nem casamento, né? Quando ninguém casa pensando em separar, né? Mas é importante para que não tenha briga lá na frente, a gente já de antemão decida isso. Então, vamos abrir uma padaria na esquina, eu vou abrir uma startup. A gente não tem nada, a gente está começando de zero. Vamos estabelecer como são as regras do jogo aqui. Se acontecer A, se acontecer B, a gente já coloca isso no papel. E à medida que a empresa vai evoluindo, obviamente, a complexidade do negócio vai aumentando. E você pode ir ajustando este acordo de acionistas ao longo do tempo. Isso é muito legal, porque eu vejo gente que abre sociedade. Ah, não, tá no calor da emoção, vamos lá, vamos ser sócio. E aí não, mas agora eu tô trabalhando mais, agora eu tô trabalhando menos. Isso é muito importante, as pessoas não percebem que tem que estar estabelecido até o que vai ser a retirada. Isso, até existe uma importância muito grande dentro de uma sociedade pequena, e à medida que ela vai crescendo, falar de você separar o que é o sócio do executivo. Então, vamos supor, a gente abre uma empresa com cada um dá 100 mil reais. Né? E aí a gente está trabalhando igual. Mas à medida que vai crescendo, eu me envolvo mais no comercial e você estava, sei lá, no financeiro e eu estou trabalhando 3 vezes mais e em determinado momento você saiu. Eu não quero, meu filho ficou doente ou aconteceu alguma coisa, eu vou sair do executivo da empresa. Então, vamos estabelecer quais são as regras de divisão, o que a gente vai pagar como remuneração aos executivos da empresa pelo trabalho executivo, porque se não for você, eu vou ter que contratar uma outra empresa para ser o executivo da empresa. Então, eu vou te remunerar como executiva. E o quanto do lucro da distribuição da empresa vai como dividendos, que aí, assim, um remunera o capital humano e o outro como remunera o capital financeiro, que foi aquele dinheiro que a gente colocou para investir na empresa inicialmente. Então, esta separação é muito importante dentro de uma empresa e desde o início. A gente conseguir estabelecer essas regras bem claras. Isso é legal, que eu vejo muita sociedade que não passa de 6, 8 meses porque acontece isso. Mas eu tô trabalhando mais, você tá ficando aí, não sei o quê. E aí eu falo, mas gente, a pessoa... Se ela fosse um comercial, quanto ganha um diretor comercial?
Sim. Quanto ganha um diretor financeiro? Olha para o mercado, faz isso para você pagar o salário. Sim, total. E aí vê se sobra alguma coisa para dividir, né? E quando as regras são claras, não tem espaço para conflito, né? É muito mais fácil você deixar as regras do jogo claras desde o início. E como é que as pessoas podem entender mais sobre governança? Assim, tem vários, assim, você tem cursos pequenos, assim, existe um lugar que Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Né? Ele é o principal órgão hoje, uma ONG, não, né, uma instituição não governamental, que provê cursos e educação para empresas sobre governança, para pessoas sobre governança corporativa. Então, tem desde os cursos mais básicos, né, até cursos muito sofisticados, né? O IBGC tem, inclusive, uma plataforma muito legal que chama Lifelong Learner, que, na verdade, você tem vários treinamentos específicos sobre o tema de governança corporativa dentro da plataforma deles. Então, é bem legal. Então, tem cursos mais longos, cursos mais curtos, mas hoje é uma entidade específica focada nessa questão de governança corporativa. Tem outras também, mas o IBGC é a referência nesse assunto hoje no Brasil. E se a pessoa não quiser aprender, ela pode contratar? Pode contratar, definitivamente. Aí vai achar alguém que possa auxiliar a fazer todo este processo de estruturação da governança corporativa da empresa. Ô, Pri, quando você acha que é o momento, eu estou empreendendo, comecei, quando é o momento de ter um conselho? Eu acho que a casa tem que estar minimamente organizada. Porque eu acho que, assim, talvez bem no começo, você está tentando organizar a casa. Eu acho que, assim, quando você deu aquele primeiro passo, aquela primeira pernada, a questão estabilizou. Você já, obviamente, está tocando o dia a dia, está crescendo, está expandindo, mas você tem tempo suficiente para começar a pensar no médio e longo prazo da empresa com entes independentes. Aí faz sentido, porque também gasta tempo, né? Sim. Você precisa gastar tempo. Quem está no conselho precisa entender da empresa. Então, não adianta eu chegar lá e falar, você me chamar para... Não, vamos lá, senta aqui para discutir. Eu preciso entender, eu preciso participar minimamente de um dia na operação. Então, atrapalha um pouquinho. Se você está muito no início, vai atrapalhar mais do que ajudar. A questão precisa estar um pouquinho estabilizada para você conseguir dar esse passo de criar um conselho e uma governança. E o que você recomenda para quem já está nesse estágio para escolher o conselho? Assim, usualmente você tem que buscar pessoas independentes, né? Tem desde Headhunter que ajuda, né? O IBGC tem um banco de dados lá de conselheiros formados e certificados. Buscar indicação, né, de pessoas que você conhece, pensando em formar um corpo de conselho de administração independente que seja heterogêneo, um pouco isso daqui que a gente falou. E aí, e não adianta pegar o heterogêneo, infelizmente, não necessariamente vale para a idade, né? Porque você precisa ter alguma bagagem para você conseguir acrescentar. Tem empreendedores maravilhosos, muito jovens e que se encaixam nesse perfil, mas você precisa ter alguma bagagem. Uma vivência, né? Para conseguir ajudar. E tentar formar um conselho com pessoas, isso. É importante a gente falar um pouquinho da importância da mulher. Por que a importância da mulher, né? Não é questão de cota, né? Então, as regras, inclusive, se a gente pegar para as empresas grandes de capital aberto, né? A B3 está num processo, inclusive, de mudança das regras obrigatórias para executivos e conselhos de administração, participação feminina nos conselhos de administração de empresas de capital aberto e do novo mercado, que são as mais altas padrões de governança corporativa das empresas listadas na Bolsa. Mas qual a preocupação, por exemplo, da B3? Né? A B3 não quer uma questão de cotas. Né? Como a gente vê em muitos casos, a cota não funciona. E, na realidade, ele é um tiro no pé. Né? Até para a participação feminina, se você obriga a cota e você não tem pessoas preparadas... Parece que não tem capacitação. Não, e aí vira um café com leite. Você não quer entrar num board como um café com leite. Então, existem várias iniciativas de desenvolvimento profissional de mulheres já com experiência para participação em conselho. Então, dos programas que tem um programa muito legal que chama Programa de Diversidade em Conselho. Né? Foi o 8º ano que teve esse ano, né? E eu inclusive, participei esse ano. É um programa que o próprio BGC faz, junto com a B3, junto com a KPMG, Egon Zehnder, IFC, que, na verdade, é para pegar mulheres sêniores e preparar elas para assumir posições em conselhos de grandes empresas. Que legal. Para você participar desse programa, você precisa
ou ter sido CEO de empresa ou já ter experiência em conselho. Então, é um programa muito legal para as mulheres que querem se desenvolver nisso. É super concorrido. Esse ano foram 800 candidatas para 35 vagas. Assim, Meu Deus! Então, você vê como a participação feminina, existe um interesse maior hoje da participação feminina. Vem crescendo cada vez mais. Em conselho. Então, essa é a preocupação, por exemplo, da B3, em ter mulheres preparadas, capacitadas para assumir essas posições nas grandes empresas. Que realmente vivenciaram, né, a experiência. Que tem bagagem suficiente para conseguir contribuir. Então, acho que o olhar, voltando ao ponto, não é a questão de cota. Mas tem uma questão do olhar diferente. Sobre o mesmo problema, se você olha de ângulos diferentes, usualmente você traz uma discussão mais rica do que se você pegar pessoas, as mesmas pessoas com as mesmas formações, com as mesmas cabeças, que trabalharam nos mesmos lugares ou, né, concorrentes, que se formaram na mesma faculdade, as pessoas vão pensar exatamente igual. Então, você não vai conseguir ter sinergia dentro desse grupo. Então, é importante você trazer formações diferentes, cabeças diferentes, backgrounds diferentes e, preferencialmente, dependendo do setor da tua empresa, conhecimentos técnicos. Se eu estou num setor altamente regulado, será que não é legal alguém que tem um mínimo entendimento de legislação, né? Se eu estou num ambiente de alta disrupção tecnológica, será que não faz sentido ter alguém com esse background de tecnologia? Ou eu estou num processo de M&A, vou abrir o capital, eu quero fazer aquisições, eu tenho alguém que tem um olhar financeiro forte. Então, entender quais são esses pilares importantes para esse momento e essa dinâmica da empresa para fazer sentido, né? Ô, Pri, e remuneração? Porque tem gente que entra em conselho, que recebe um salário para ser conselheiro, e tem o famoso equity, que está na moda também. Sim. Usualmente, né? Então, assim, por exemplo, na fundação, por ser uma instituição sem fins lucrativos, é uma participação pro bono. Voluntário. Né? É voluntário. Então, assim, você tem instituições filantrópicas, usualmente, se a gente pegar o Einstein, né? Ou o Hospital Oswaldo Cruz, ou o Sírio-Libanês, ou que nem colégios, onde são instituições onde ela não visa dar lucro, é quase um trabalho filantrópico de você ajudar. Em conselho de administração, usualmente você é remunerado. Existe lá um trabalho mínimo que você tem, que você gasta as horas. Se eu chamar falar para ser do conselho da minha empresa, não só as reuniões você vai gastar, mas existe um preparo prévio, para né? poder opinar na reunião. Não, porque assim, uma reunião de conselho, ela só é produtiva se a gente sentar no conselho aqui e o diretor financeiro da empresa vier fazer uma apresentação de PowerPoint que leva 1 ano. Esquece. O tempo destas pessoas do conselho, ele é muito rico, né? E o maior ativo é tempo. Então, assim, o que existe muito em conselho é preparo prévio. Então, usualmente, o corpo diretivo da empresa prepara um material prévio que precisa ser analisado por você para que você chegue na reunião de conselho efetivamente para discutir. Né? O ponto aqui é a gente discutir, e muitas vezes é só discutir, mas na maior parte das vezes é discutir e deliberar. Sim. Então, existe uma discussão para chegar numa decisão. Então, você gasta tempo. Se eu te chamar, você vai gastar tempo. Você vai gastar tempo da sua carreira executiva para se dedicar ao conselho. Então, ele precisa ser remunerado. Sim. Além disso, quando você... Aqui é muito importante frisar isso também. A partir do momento que você é do conselho de uma empresa, você tem um risco da empresa. Você também vai responder por aquela empresa na física, né? Então, vamos supor que eu aprovo, um conselho de administração aprova grandes decisões dessa empresa. Sim. Ele não é 100% isento, é como se você fosse... É parte daquele todo. Então, existe uma responsabilidade fiduciária dentro do conselho de administração. Então, usualmente, a remuneração de um conselheiro, ela vai depender do porte da empresa, ela vai depender do tamanho do faturamento da empresa, mas também do tamanho do risco dessa empresa. É o tamanho da responsabilidade. Da responsabilidade que você está assumindo e você vai responder com o seu patrimônio na física. Óbvio, existem seguros, você paga o seguro, a empresa paga o seguro para que se tiver algum problema, ela vai te reembolsar. Mas é um risco, mas se você está envolvido, imagina sair no jornal amanhã, Flávia Lorenzetti, conselheira da empresa. Assim, por isso que também, da mesma forma como a gente falou, quando você investe numa empresa, você precisa fazer a sua lição de casa. Quando você decide ser conselheiro de uma empresa, você também precisa fazer a lição de casa de
aonde eu tô amarrando meus bois. É Porque, na verdade, é o meu nome, a minha reputação que está em jogo quando eu decido ser conselheiro de uma E é tudo que você tem, né? Você construiu ao longo do tempo. Você Exatamente. vai jogar fora. Não, à patrimônio, você resgata, mas e a Exato. reputação? Esquece. Né? Não tem como recomeçar. Então é importante também. Então, do lado do empreendedor, é importante que ele tenha essa consciência e que ele tenha voltando na questão da governança, ele tenha uma governança robusta o suficiente para que quando ele decida dar este passo de ter um conselho de administração, ele seja capaz de atrair bons conselheiros. Tá bom, tá bom. Ele seja capaz de atrair bons conselheiros que se sentem seguros o suficiente para participar daquela decisão daquela empresa. Porque, na verdade, assim, se tem a governança, é até mais fácil. Muito mais fácil, entendeu? Então, assim, já aconteceu comigo, vou te dizer, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 2021, me chamaram para ser conselheira de uma empresa que estava abrindo capital na Bolsa. Assim, não tinha a menor chance, assim, a hora que eu comecei a ver... Uma diligência mínima, você falou, não dá. Você fala, não dá, porque assim, não dá para você muito. associar o seu nome, né, a essa empresa, e foi uma decisão corretíssima, porque, né... Não, e é muito importante isso que você fala, que é o efeito de associação, ele acontece. Total. E tudo que você se empenha para construir ao longo do tempo, não só a sua carreira acaba virando a sua imagem. Não, eu vou te dar um exemplo muito prático. Pensa que você foi executiva das lojas americanas. Nossa. Mesmo que você não tenha, né, trabalhado na área financeira, envolvido na fraude, a hora que você contar para alguém o teu currículo, a pessoa vê no teu histórico profissional que você foi executivo nas lojas americanas, mancha Óbvio. o teu histórico, entendeu? Então é difícil. E vai explicar que gato não é lebre, entendeu? Então, assim, é difícil. E a gente, diga-me com quem anda, eu te direi quem é. Total. Vale para tudo na vida, né? Para quem você é sócio, para quem você coloca no teu conselho, que empresa você vai participar no conselho, que executivos você coloca dentro da tua empresa. É exatamente isso. Diz muito sobre até o que você aceita. Então, a governança ajuda a blindar tudo isso, né? Minimizar essa parte toda de risco. Ô, Pri, e como é que você conecta toda essa vida? Porque é empreendedora, é executiva, é conselheira, é mãe. E, gente, como é que você conecta tudo isso no esporte? Porque, olha, gente, é maratona, é triatlon, é prova de ciclismo, ela faz tudo. Tudo. Não, eu não faço tudo ao mesmo tempo, eu alterno. Mas faz. Putz, eu acho assim, a gente sabe, como executiva, como empreendedora, eu acho que a disciplina, ela é super importante, né? Pode parecer muito clichê dizer isso, mas assim, a disciplina e a organização, ela é fundamental para tudo, né? Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa bem metódica, com organização de horários, com organização de agenda, do que eu preciso fazer, do que eu preciso entregar. Então, assim, o meu treino, assim, ele tá na agenda. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sei, se você perguntar para mim a semana inteira, assim, que horas eu vou treinar. Nem que seja, minha agenda tá lotada, eu vou ter que acordar às 4 da manhã, subir no rolo em casa para às 5, entendeu? É isso. Eu acordo. Você acorda, você tem... E não adianta, a gente vai ajustando. E se você tiver disciplina, se você deixar acontecer, é difícil. Você não vai fazer. Conseguir encaixar tudo. Então, e assim, eu acho que... É besteira a gente falar isso, porque você mais do que ninguém sabe isso, mas o quanto o esporte também ajuda a gente a... Eu tive muitas ideias. Assim, eu fiz um coaching uma vez, profissional, e... uns 15 anos atrás, e aí tinha uma questão do espiritual, né? Sim. Então, você tinha que fazer uma mandala, e tinha uma questão do espiritual na mandala, e você tinha que dar uma nota de 0 a 10. E naquele momento eu falei, nossa, o meu espiritual nesse momento tá 0, porque, tipo, eu não tava, né, fazendo nada, não tava meditando, não tava me conectando com nada naquele momento. E o coach falou assim pra mim, você tá errada. Sabe qual é o teu espiritual? O esporte. Porque a tua meditação é fazer o esporte. E eu falei, nossa, isso é muito verdade. Então, muitos problemas eu resolvi, ou ideias eu tive, ou insights eu tive fazendo esporte.
porque às vezes você tá conversando com um amigo do lado, pedalando, não vai ajudar. Mas, assim, muitas vezes eu vou correr ou vou pedalar sozinha, né? Para encaixar no horário, às vezes não é no horário que o grupo vai pedalar. Então, eu acho que isso ajuda tanto a oxigenar o cérebro pra gente. Então, que eu acho que é fundamental, faz parte da saúde física e mental também a gente encaixar. Mas sempre teve na sua vida, desde sempre? Desde Como é que você sempre, pulou pra dentro? desde sempre, assim, eu tenho conto uma história que é ótima, que a minha mãe guarda uma lição de casa. Quando eu entrei na escola, eu tinha 6 anos de idade. E aí, uma das primeiras lições de casa que eu tinha que escrever as 3 coisas que eu mais gostava de fazer. E minha mãe guarda essa lição até hoje. Tinha lá, fazer contas de matemática, andar de bicicleta. Entre as 3 coisas que eu mais gostava. Então, você vê assim, tipo, a gente passa lá, 40 anos depois, tô eu trabalhando com números, com finanças, gosto de número, entendeu? E continuo pedalando. Então, acho que sempre foi parte do meu DNA, assim. Eu fui chamada eu jogava tênis, criança, me chamaram para ser federada de tênis. E aí tive que fazer uma escolha de falar, não, eu vou focar no estudo, então não vou levar tão a sério. A gente tinha casa na praia quando criança e eu surfava de bodyboard. E, assim, eu ia pro mar. Aí chegou um cara e falou assim, eu queria que você competisse. Eu posso te treinar para você competir? Então, assim, eu sempre gostei. Eu acho que quando você leva a sério, você naturalmente melhora, né? Então... É treino todo dia, não tem como não melhorar. As minhas filhas dizem que eu tenho vários mantras na vida. Vários. E um dos mantras que eu repito é: if you fail to prepare, prepare to fail. Não existe, gente. Se você não se prepara para nada, né? Se você não prepara para as coisas, se você não prepara para uma reunião, se você não se prepara para uma apresentação, se você não se prepara para uma prova, para um treino, não existe mágica. Então, a preparação ajuda a gente na entrega. E ela é grande parte do caminho, né? Total, total. E como é que você equilibra tudo isso com ser mãe, que você tem aí, as meninas? Eu adoro a frase que diz que a gente não equilibra. É isso aí, obrigada. A gente não equilibra, não existe... eu não tiro nota 10 em tudo todos os dias, né? Acho que uma hora no final... um pratinho cai. Acho que a gente vai... Eu acho que o equilíbrio é em você tentar focar no que precisa ser focado naquele momento. Hoje, obviamente, eu tenho 3 filhas, mas hoje é muito mais fácil. A minha filha mais velha já está no 2º ano do INSPER, já tirando carta. Então, é outra fase, e a mais nova, 14. Então, assim, elas já meio se viram muito sozinhas. Quando elas eram menores, era mais difícil. Eu tive uma facilidade que hoje o home office ele é muito comum. Sim. E as pessoas aceitam muito o home office. Obviamente, menos do que na pandemia, mas ainda aceitam você eventualmente ter uma agenda mais flexível. Mas eu tive sorte, né? Quando eu fui empreender, nós éramos em 6 sócios, eram 5 homens e eu. Eu era a única mulher entre as 6 sócias. E eu tive sorte de ter sócios maravilhosos, e um dos meus principais sócios, a mulher, teve um problema com a mulher, e ele que criou a filha, né, desde pequena. Então, ele foi pai e mãe. Então, para mim, isso foi muito importante na minha jornada, ter tido sócios que entendiam. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito focada. Então, assim, não adiantava me ligar no trabalho, mandar, né, hoje o WhatsApp. Eu tô trabalhando, entendeu? Então, momento presente. As minhas filhas mandam mensagem. Mãe, você pode falar? Elas já sabem que eu não tô no trabalho, não dá para me mandar mensagem. Então, acho que é isso. Você tentar, não é o equilíbrio, mas tentar estar por inteiro. Você tá no trabalho, você tá por inteiro. Você tá em casa, eu vou sentar para jantar com elas, que assim, não, nada me tira do jantar com elas. De lei, eu tô sentar para jantar com elas. Então, assim, eu não vou pegar o celular. Sim. Então, óbvio, se tocasse, tudo, mas é um momento que eu acho que você se entrega naquele momento por inteiro. No esporte, é aquela minha 1 hora de treino que eu estou lá. Então, acho que isso ajuda, né, a tentar conciliar. Uma harmonia, não é nem equilíbrio, trazer uma harmonia. Total. Pri, eu adorei. Eu quero perguntar 2 coisas. Uma, onde as pessoas te encontram, pra gente colocar aqui embaixo, para as pessoas poderem te encontrar no LinkedIn, Instagram, YouTube, onde você quiser. Se você toparia a gente fazer uma segunda para falar de agenda. Com certeza. Adorei organização, agenda, que acho que é uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Você aí preenche tantos papéis. Com certeza. Então, já tá aí o convite ao vivo. E eu com voz no próximo, porque a mulher, gente, é um furacão. E ela equilibra muita coisa mesmo. É uma coisa muito bacana mesmo de ver.
Onde as pessoas te acham? É Priscila F. de Araújo, no LinkedIn ou no Instagram. Então, pode me mandar mensagem. Pode, você responde? Pode mandar mensagem, a gente vai várias trocas. Eu acho que essa questão dos relacionamentos, as minhas filhas dizem, mãe, não é possível. Aonde você vai, você encontra alguém conhecido. Não é possível. Mas, cara, não é muito legal. Eu falo, duas coisas que eu brinco. Eu falo assim, gente, não é porque eu conheço todo mundo, é que eu sou velha. Porque eu falo assim, quanto mais tempo você tem de jornada, mais pessoas você conhece. Mas eu acho que é tão legal a gente construir vínculos e poder fazer as trocas. Então, eu tô super aberta às trocas, sempre. Quem quiser. E eu acho que muda a vida. As pessoas que a gente conhece, eu sempre falo isso aqui. As pessoas que a gente conhece também determinam como é que vai ser a nossa vida. Porque se a gente se fecha num buraco e não faz conexão, você não sabe qual que é a minha dor. Você não sabe como eu posso te ajudar. Você não sabe no que eu sou boa. Então, quando você se abre a conhecer pessoas, você conhece pessoas, oportunidades, novos negócios, novos conhecimentos. Não necessariamente você tem alguns para entregar para a pessoa, mas os caminhos se cruzam. A gente, de alguma forma, pode contribuir lá na frente. Então, sabe, essas conexões verdadeiras são super importantes a gente construir. E antes de ir embora, você precisa deixar uma mensagem pro pessoal de surpresa, assim. Se pudesse falar com o mundo inteiro, dar uma dica, uma mensagem, uma palavra, um acalento para as pessoas, qual seria? Eu acho que, assim, acho que a questão do investimento, a gente está fora de moda a questão dos investimentos em ações, em empresas de capital aberto, assim, a renda fixa está, né? Tá em alta. Tá em alta, mas eu acho que faz parte do portfólio de todo mundo, no médio e longo prazo, ter uma parcelinha da carteira investida em ações mesmo. E não é cassino, não é para olhar todo dia, mas a poupança, se você está empreendendo, você está investindo no seu próprio negócio. Mas se você não está empreendendo, deixa o empreendedor te ajudar a construir esse capital no médio e longo prazo. Então, pense em colocar uma parcelinha assim da tua renda, nem que seja um pouquinho assim, se essa construção de médio e longo prazo vai ajudar, né, lá na frente na aposentadoria. Aí, gente, pede dica ali, ó, tá vendo? Investe melhor. Quero agradecer vocês hoje. Vou ficar por aqui, porque a voz... Só porque eu tinha muito podcast para gravar. Hoje ela decidiu sumir. Muito obrigada. A gente tem episódio toda terça-feira, às 11 no canal YouTube e Spotify. E de segunda a sexta, a gente tem a mensagem curtinha do pré-treino, 6h30, para te dar uma motivação extra para você começar seu dia. Um super beijo e até a próxima.